Após a decisão do Copom em manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, os bancos tentam mapear os próximos passos do Comitê de Política Monetária. Muitos deles ainda permanecem com uma previsão de corte em agosto ou em setembro. Nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, conta como foi a repercussão entre essas instituições. Naka, boa noite. Boa noite, Márcio. Foi um dia interessante de acompanhar os economistas, porque muita gente estava esperando, como a gente disse ontem aqui no Prime Time, um sinal de que o Banco Central pelo menos acenasse com a hipótese de um corte, talvez na reunião de agosto, talvez na reunião de setembro. Mas, de fato, não foi isso que veio no texto. E aí passaram a ler letra por letra do documento para entender se há algum sinal. E passadas 24 horas da divulgação do comunicado, a percepção entre os economistas é que, de fato, o texto veio mais duro do que esperado. Mas há sim indicações de que o cenário melhorou e um corte não pode ser desprezado ou ignorado ou descartado à frente. Por isso, Márcio, muitos bancos simplesmente mantiveram o cenário que já existia antes dessa decisão. A gente separou aqui 4 bancos, Márcio, para mostrar o que eles estão pensando. Por exemplo, o Bank of America, grande banco norte-americano, diz literalmente no relatório hoje aos clientes: início dos cortes será em agosto. O Goldman Sachs, outro banco grande nos Estados Unidos, diz que a previsão inicial, o cenário base deles, é um corte em agosto. Mas se ele não vier na próxima reunião do Copom, haverá um sinal explícito de que o corte começa em setembro. Itaú Unibanco, o maior banco brasileiro, eles dizem que esperam uma flexibilização em setembro. Já esperavam antes da indicação de ontem, continuaram com a mesma previsão. E o Citi, o grande banco também dos Estados Unidos, eles dizem que é provável que o corte comece em setembro. Mas é interessante porque tanto o Itaú Unibanco como o Citi dizem que não descartam a hipótese de um corte em agosto, a depender dos próximos índices, próximos números relacionados à inflação. E também um outro ponto importante, Márcio, vai ser no dia 29 do mês de junho, quando o Conselho Monetário Nacional se reúne para decidir a meta de inflação. Há a expectativa de que seja alterada a mecânica da meta. Atualmente, o Banco Central precisa perseguir uma meta no ano calendário, ou seja, no ano de 2023, 2024, 2025. É possível que o texto do CMN troque esta referência para uma meta permanente, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Isso está sendo bem recebido, essa ideia está sendo bem recebida pelos economistas. Mas será que essa possibilidade de mudança no Conselho Monetário Nacional não influenciou a decisão do Copom? Vamos olhar como é que vai ser essa mudança aí para baixar ou não, sinalizar ou não nesta reunião. Vamos deixar para a próxima, que vai ser depois da reunião do CMN. O Banco Central costuma ser bastante cauteloso, ser meio São Tomé, ver para crer. Observador. Exatamente. Então vamos esperar o Conselho Monetário de fato aprovar isso. É possível, Márcio, que se o Conselho Monetário Nacional, o CMN, aprovar exatamente do jeito que os economistas estão citando, em agosto, e o Banco Central cortar o juro em agosto, é possível que seja explícita como sendo uma das razões esta alteração, que era uma possibilidade nesta reunião. E aí, em agosto, passa a ser realidade. Muito obrigado, Fernando Nakagawa.